Tem uma coisa acontecendo dentro da gente agora mesmo. A cada segundo, uma dança invisível, super bem coreografada. É uma engenharia biológica silenciosa que mantém a gente de pé. Hoje, a gente vai acender as luzes e ver os bastidores dessa performance. Como o nosso corpo controla a pressão arterial. Sabe aquela sensação de cabeça leve? Ou quando parece que o mundo deu uma escurecida por um instante só porque a gente levantou de sofá muito rápido? Pois é, quase todo mundo já passou por isso. Então isso aí não é um defeito aleatório, não. É só o corpo demorando uma fração de segundo para ajustar um sistema que é incrivelmente complexo. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, nessa engenharia fantástica que mantém a gente na vertical. Bom, para entender como o corpo controla essa pressão, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que ela é de verdade. Vamos pensar no coração como se fosse uma bomba. A cada batida, ele empurra o sangue para uma rede de mangueiras, que são nossos vasos sanguíneos. A pressão arterial é literalmente a força que esse sangue faz contra a parede dos vasos. É essa pressão que garante que o oxigênio e os nutrientes cheguem em cada cantinho do nosso corpo. Agora, o interessante é que a pressão não é igual em todo lugar. Como esse gráfico aqui mostra, ela é bem alta perto do coração, lá nas artérias, e vai diminuindo aos poucos conforme o sangue vai viajando. Essa diferença, essa queda de pressão, é o que faz o sangue fluir sempre na direção certa. É fundamental. Ok, mas quem é que está no comando dessa operação toda? Quem ajusta essa pressão? Bom, o maestro dessa orquestra é o nosso sistema nervoso autônomo. O jeito mais fácil de pensar no sistema nervoso autônomo é imaginar que ele tem um acelerador e um freio. O sistema simpático é o nosso acelerador. Ele prepara o corpo para ação, para luta ou fuga, sabe? Aí ele aumenta o ritmo do coração, sobe a pressão. Já o sistema parasimpático é o freio. Ele acalma tudo, diminui os batimentos, ajuda a gente a relaxar, economizar energia. O corpo vive nesse equilíbrio constante entre os dois. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Repara só, à esquerda, a estimulação do parasimpático, o freio, deixa os batimentos mais lentos. E à direita, a estimulação do simpático, o acelerador, bota tudo para correr. É um controle direto, imediato, sobre a bomba do nosso sistema. Certo, o cérebro tem o controle, mas como é que ele sabe quando tem que acelerar ou frear? Ele precisa de informação em tempo real. E para isso, o corpo tem seus próprios sensores de pressão. Esses sensores são chamados baroreceptores. Baro vem do grego, significa pressão. Eles funcionam de um jeito bem esperto. Eles medem o quanto as paredes dos vasos sanguíneos estão esticadas. Se tem mais pressão, a parede estica mais. Se tem menos, estica menos. Simples assim. É um feedback constante, direto para o cérebro. E a localização deles, claro, não é à toa. Eles ficam em pontos super estratégicos como na aorta, que é a principal artéria que sai do coração, e nas carótidas, que levam o sangue direto para o cérebro. É como se o corpo estivesse dizendo, olha, a prioridade máxima é garantir que o cérebro e todo o resto recebam sangue. É um sistema de segurança para os nossos órgãos mais importantes. Ok, o cérebro recebe a informação desses sensores. E aí? Qual é a principal ferramenta que ele usa para fazer os ajustes? Basicamente, ele aperta e solta os vasos sanguíneos. Existem dois movimentos principais. A vasoconstrição é quando os músculos dos vasos se contraem, o diâmetro diminui e com isso a pressão aumenta. É só pensar em apertar uma mangueira de jardim, a água sai com muito mais força. E tem a vasodilatação, que é o oposto. Os músculos relaxam, o diâmetro aumenta e a pressão cai. E aqui está o pulo do gato. Nossos vasos, principalmente os menores, as arteríolas, estão sempre um pouquinho contraídos. É um tal de controle tônico mantido pelo sistema simpático. Isso é simplesmente genial, porque significa que o cérebro pode fazer ajustes muito rápidos e finos, mandando o sinal para contrair só um pouco mais ou para relaxar um pouquinho. O sistema está sempre pronto para agir. Beleza, agora vamos juntar todas as peças e voltar para aquela história da tontura do começo. Vamos ver como esse reflexo todo funciona na prática, em questão de segundos. Vamos lá, passo a passo. 1. A gente se levanta. A gravidade na hora puxa o sangue para as pernas. A pressão lá em cima cai. 2. Os barroreceptores no pescoço e no peito sentem a parede da artéria esticar menos e disparam um alarme para o cérebro. 3. O cérebro recebe esse sinal de alerta. 4. Ele pisa no acelerador, o simpático, e tira o pé do freio, o parasimpático. E o resultado? O coração bate mais rápido e os vasos se contraem. A pressão sobe de volta. E em um piscar de olhos, tudo se estabiliza.
Aquela tontura só acontece quando essa resposta dá uma atrasadinha. E este mapa conceitual aqui, olha, ele amarra tudo que a gente conversou. Dá para seguir o ciclo certinho. A queda da pressão, a detecção pelos sensores, a resposta do cérebro e, no final, a correção lá no coração e nos vasos. É um circuito de feedback perfeito, que funciona sem parar. O mais incrível de tudo isso é que essa coordenação toda acontece sem que a gente tenha que pensar um segundo a respeito. É uma dança silenciosa e contínua entre sensores, nervos e músculos, tudo para manter a gente de pé e funcionando contra essa força constante que é a gravidade. Isso faz a gente pensar, né? Se o corpo tem uma engenharia tão sofisticada só para nos manter em pé, que outras maravilhas automáticas ele não está realizando agora mesmo sem que a gente nem se dê conta.